posto, nós passamos a analisar esse mecanismo da corrosão, da biocorrosão. Basicamente, como nós vimos, a biocorrosão é constituída por dois principais mecanismos: o mecanismo químico e o mecanismo elétrico, em que ocorre a participação dos micro-organismos. Basicamente, a corrosão, a biocorrosão, ela resulta de uma inter-relação entre micro-organismos, o metal, a superfície metálica e o ambiente em que se localiza esse metal e a formação do biofilme relacionado com os micro-organismos. De maneira que os micro-organismos, alguns deles, as bactérias redutoras de sulfato, bactérias oxidantes redutoras de ferro, bactérias oxidantes redutoras do manganês, bactérias produtoras de ácidos, bactérias produtoras de polissacarídeos extracelulares, dentre outras, elas têm participação, seja relacionada com a ligação, a aderência a esse metal, seja relacionado com os produtos do seu metabolismo. Os metais guardam uma relação relacionada com a interação com essas bactérias, a ligação com essas bactérias e também no contexto dos diferentes metais que podem sofrer corrosão, biocorrosão. E o meio em que se encontra o metal e os micro-organismos, também a presença de carbonatos, sulfatos, sulfitos, óxidos, dentre outros elementos, a presença de ácidos, a pressão do oxigênio, do hidrogênio, dentre outros fatores, também vão determinar o direcionamento e a extensão dessa corrosão. Isto posto, nós já vimos já apresentamos dois mecanismos, ou seja, o mecanismo da despolarização no cátodo, que guarda uma relação com uma teoria que guarda uma relação com a presença das bactérias, que por serem aceptoras de hidrogênio e por possuírem enzimas que metabolizam esse hidrogênio, que promovem a transferência desse hidrogênio, atuariam nesse cátodo de maneira a proporcionar essa biocorrosão. Entretanto, essa teoria ela é questionada, essa teoria da despolarização, porquanto existem bactérias, e para alguns tipos de bactérias, que não são capazes de metabolizar o hidrogênio, essa teoria estaria incorreta. Para essas bactérias, os autores propõem que essas bactérias atuariam proporcionando a formação de sulfito de ferro, ou ferro sulfito, que presente no cátodo, em decorrência da diferença de potencial entre esse sulfito de ferro no cátodo e o ferro no ânodo, geraria uma corrente galvânica essa que promoveria a corrosão, de maneira que as bactérias atuariam mais no direcionamento de produzirem esse sulfito de ferro ou proporcionarem o acúmulo de sulfito de ferro no cátodo do que relacionada com a aceptibilidade e metabolização desses átomos de hidrogênio, desses íons de hidrogênio. A outra teoria, a teoria elétrica, em que as bactérias promoveriam a transferência dos elétrons diretamente do ferro, transferência elétrica diretamente do ferro presente no ânodo para
o cátodo. E essa transferência, essa remoção dos elétrons diretamente do ferro se daria por contato direto da bactéria ou então através do seu pilo. De maneira que essas duas teorias também, elas no contexto de algumas bactérias, pode ser considerada incorreta, porquanto a distância percorrida por esse elétron desde a sua remoção do ferro no cátodo até determinados componentes, organelas estruturais na bactéria, de maneira a poder ser metabolizado, é maior do que realmente o deslocamento que esses elétrons sofrem. E no contexto dessa remoção direta desses elétrons do ferro no ânodo, pelas bactérias, admite-se que essas bactérias elas poderiam, dependendo da síntese de metabólitos, tanto intracelular quanto extracelular, determinar essa transferência, essa remoção direta desses elétrons do ferro. E, basicamente, dois deles são os cofatores, os dinucleotídeos reduzidos, e os citocromos, que guardam relação, por exemplo, com a movimentação de elétrons relativamente à cadeia respiratória. E, finalmente, um outro mecanismo que guarda relação com essa biocorrosão é basicamente relacionados com o biofilme, com a estrutura, com a estruturação desse filme microbiano, em que a presença de sulfato, carbonatos, sulfitos, óxidos presentes nesse biofilme no contexto de diferentes pressões de oxigênio, de hidrogênio, do pH, determinará se esse biofilme atuará como um biofilme protetor ou promotor da biocorrosão, que é basicamente o que nós estudaremos a seguir.